É com Wellington Calazans que eu hoje converso sobre as notas da atualidade internacional. Wellington, boa noite e bem-vindo mais uma vez. A hora é 10 da noite. Boa noite, Dorivaldo. Boa noite a você assistindo a Hora 10. É um prazer estar aqui de volta. Wellington, um prazer receber-te também. Ontem já estivemos a falar sobre o início da Convenção Democrata e hoje vamos, portanto, começar exatamente por olhar para este assunto. É seguramente para o dia de ontem, já que sobre o dia de hoje acredito que não tenhamos ainda muito por dizer, mas sobre o dia de ontem alguns pontos já há aqui por conversarmos e é exatamente para aquele que foi o discurso principal da Convenção Democrata que nós vamos começar por olhar. Refiro-me aqui ao discurso de Joe Biden. Claro que outras vozes também fizeram-se ouvir, como a de Hillary Clinton, mas olhando para aquilo que foi o discurso do Biden, desde ataques que vão ao legado de Trump, à defesa do seu próprio legado, há essa passagem de testemunho também à Kamala Harris. Se formos a olhar para a comunicação que Biden fez ontem, que análise é que fazes, Wellington? Propaganda. A análise é de pura propaganda. Você observa que cada frase, cada gesto, cada acontecimento é reportado como algo sensacional, algo inédito na política, mas estamos vendo apenas uma convenção de um partido num ambiente completamente favorável a todos os envolvidos, não é? Dentro da sua casa, vamos falar assim, e não poderia ser diferente de tudo que você já narrou aí na abertura do módulo de notícias internacional. Por quê? Internacionais, perdão. Porque isso é o objetivo de uma convenção partidária. Você tem que mostrar unidade, você tem que mostrar que todos falam a mesma língua, que todos são admiradores de todos e que eles são uma família, e dessa maneira você tenta atrair cada vez mais simpatizantes para esse conforto, essa alegria, essa festa. Então, não há aqui elementos que sejam extremamente diferentes daquilo que habitualmente tem sido praticado ao longo das décadas, né, como propaganda de uma convenção partidária. Mas a gente tem que levar em consideração aqui que o atual presidente dos Estados Unidos da América, que foi praticamente forçado, né, a se retirar da corrida para uma reeleição, ele esteve presente no evento e isso é, sim, um grande acontecimento diante da importância que um presidente norte-americano, aos olhos do mundo, ainda carrega. Não é? E, por isso, as palavras de Joe Biden podem ser interpretadas como uma tentativa de mostrar aos simpatizantes partidários que a força está com o Partido Democrata, ao mesmo tempo que apresentou, né, ali uma série de aspectos extremamente duros contra o adversário agora de Kamala Harris, que é o Donald Trump, como nós ontem havíamos prognosticado aqui neste espaço, porque já começamos aqui a falar sobre a disputa por voto, a contagem regressiva, né? E agora tudo vai ser visto como pedir voto. Então, cada gesto que foi de maneira detalhada difundido na imprensa após a convenção, Dorivaldo, já faz parte de uma estratégia de relações públicas do partido para apresentar uma força partidária que tem agora a Kamala Harris, que é vice-presidente dos Estados Unidos, como a candidata à manutenção do seu partido no poder. Por isso, essa convenção de Chicago, ela foi realmente, do ponto de vista festivo, ela foi grandiosa, com um ensaio, né, já definido aí dos gritos que você falou, nós amamos Joe, referindo-se a Joe Biden, e aquele discurso típico de campanha, que ele fez um misto ali de invocar emoções, ao mesmo tempo que parecia querer mostrar uma força superior à que ele possui, né, diante das condições
que ele carrega, né, por causa da elevada idade, e que inclusive foi um dos fatores aí de impedimento à sua tentativa de reeleição, mas teve também aí a chegada da Kamala Harris para agradecer ao Joe Biden por tudo, né, que ela considera importante para a vida política dela e também pelo histórico, né, pelo legado político dele ao longo dos seus mais de 50 anos de carreira política. E por isso nós estamos aqui diante de uma largada para a grande disputa eleitoral dos Estados Unidos da América. Aquela convenção de ontem, consumando Kamala Harris como candidata democrata, agora põe um ponto final em algo que foi surpreendente até mesmo para os republicanos, que foi a troca de candidato, sai Joe Biden, entra Kamala Harris, e agora nós vamos ter que conviver e compreender os pontos fortes e fracos dos dois candidatos já definidos, porque o terceiro candidato, que é um candidato independente, que é o Kennedy Jr., ele já há rumores de que ele poderá aderir até mesmo à campanha do Donald Trump. Então, são novos elementos que nós teremos aqui na política norte-americana e certamente vamos ser aqui inundados de declarações, acusações e de uma série de fatores que serão construídos, como em toda campanha política, para que este ou aquele lado seja valorizado em detrimento do outro, né? Que será, obviamente, a pretensão será de prejudicar. É uma concorrência política e não esperamos coisas diferentes disso, Dorival. Certo. Wellington, este cenário todo acaba por trazer também aqui um sabor, digamos, de adeus de Joe Biden da política, um legado que, como já fizemos aqui também referência, tanto eu como tu, aplaudido por muitos, mas também criticados por outros, mas é mesmo a tua opinião que também gostaríamos aqui de ouvir em relação a este legado deixado por Biden. Que legado é que deixa Joe Biden e que relevância que tem este mesmo legado, tanto para a política interna americana como para a política externa mundial? É isso. É importante fazer essa separação. Mas antes de falar sobre a política interna e a política internacional, nós temos que falar sobre o grande legado de Joe Biden, foi a sua lealdade ao partido, o Partido Democrata, ao longo da sua carreira. Ele sempre esteve dentro das decisões da maioria. Ele, em momento algum, tentou promover, através do prestígio que conquistou como senador e outros cargos, né, que conseguiu ocupar na sua trajetória, ser mais importante do que a legenda. Ele sempre soube compreender o seu papel como quadro de um partido. Isso é um exemplo que realmente é muito importante e que, lamentavelmente, em diversos países, nós temos visto aí algumas individualidades tentando sobrepor o seu nome ao da legenda. Este é o primeiro aspecto que eu destacaria, e é o mais forte dele. Do ponto de vista interno, eu creio que, como presidente da República, ele não foi muito feliz na tentativa de unificar o país. Ele acabou por retroalimentar, a partir do episódio do Capitólio, uma disputa interna, impedindo que a eleição, que ele foi o vencedor, de acordo com os resultados anunciados, ainda que o seu concorrente Donald Trump não veja dessa maneira, mas ele manteve o ambiente hostil vivo dentro dos Estados Unidos e hoje ele mesmo admite que há riscos de uma instabilidade civil interna em função de qual será o resultado eleitoral nas próximas eleições. Observe, Dorival, que ao longo do mandato, Joe Biden não trabalhou
para dizer: eu sou o presidente de todo o povo norte-americano, como deveria ter sido feito para impedir que esse ambiente de hostilidade e de divisionismo interno fosse mantido. Este aspecto eu considero extremamente negativo no seu legado como presidente, ainda que a história dele não possa ser reduzida a esses anos de presidência da República. Ele contribuiu para muitas ações, muitas medidas populares, como senador e como parlamentar deputado. Isso também é outra fase da sua vida. Então, aí falando do ponto de vista nacional, acredito que eu tenha já respondido a sua demanda. Agora vamos ao internacional, não é? O internacional, ele falou quando anunciou, antes, né, dessa convenção, que estaria abandonando a corrida presidencial para dar lugar a Kamala Harris, que ele tinha o orgulho de ser o primeiro presidente norte-americano a anunciar que o país não estava em guerra, o que não é verdade, né? Então, ele pecou, porque o mundo está em uma instabilidade muito grande por causa de falhas na estratégia da política externa norte-americana. Temos aí a questão da Ucrânia, temos a questão de Taiwan, temos a questão do Sudão, temos outras questões na América Latina, com Venezuela, e precisamos, sim, atribuir culpa a essa política equivocada que Antony Blinken e Joe Biden lideraram durante esse percurso. Agora, voltando para a questão interna, é importante destacar também que Joe Biden foi de uma infelicidade muito grande, porque herdou erros das últimas décadas de todos os presidentes, né? E foi exatamente no mandato dele que houve a quebra do petrodólar por parte dos árabes. Mas ele contribuiu para que isso fosse acelerado quando, no seu primeiro dia de governo, ele disse que iria acabar o tempo de valorizar ditaduras, se referindo exatamente a quem dava o lastro real, né? O lastro de realidade a uma moeda fiduciária, que é o dólar. Por isso, ele também contribuiu, mas ele acelerou, porque já era um plano dos árabes sair do petrodólar após o vencimento de um acordo de 50 anos. Por isso, Dorivaldo, esse é o legado que pode ser interpretado de diferentes maneiras, né? Aqueles que são mais simpáticos ao Joe Biden podem puxar mais pelo positivo, aqueles que são mais críticos podem destacar os negativos, mas, do ponto de vista da política norte-americana, tem, como todos os políticos e todos os seres humanos, aspectos positivos e negativos que devem ser analisados com a devida frieza. Certo. Wellington, Barack Obama é, portanto, uma das figuras mais influentes do partido e cabeça de cartaz também para este segundo dia da Convenção Democrática e vai trazer também, digamos aqui, o seu apoio a Kamala Harris, olhando para essa expectativa também que se cria à volta daquilo que Barack Obama poderá trazer como apoio a Kamala Harris. O que é que nós podemos aqui também esperar? Dorivaldo, dentro do que eu li, né, sobre este eventual discurso do Barack Obama, que está previsto, ele irá falar muito mais sobre Donald Trump. Ele irá falar muito mal do Donald Trump, de acordo com as informações que eu acompanhei hoje, lendo notícias que são publicadas nas páginas de emissoras de rádio e televisão dos Estados Unidos da América. Mas seria mais interessante que ele já tivesse feito, né, esse discurso para estarmos aqui fazendo uma análise sobre o que foi dito, porque a minha bola de cristal quebrou desde que eu nasci, e aí eu não tenho esse poder de prever, né? Mas eu acredito que combater Donald Trump vai ser uma das metas de Barack Obama, até porque ele já vem se comportando dessa maneira, por isso que eu arrisquei
nesse palpite, já que você gosta de fazer essas provocações. Está bem, Wellington. Vamos ver se teremos ainda a oportunidade de analisar este discurso em outras oportunidades. Vamos então seguir e olhar para a Bolívia, deixar os Estados Unidos aqui de parte. A Bolívia que cancelou as eleições primárias para 2025 após um acordo político. E é importante aqui percebermos, Wellington, porque é que isto acaba por ser, digamos, completamente negativo para Morales e o que é que acaba também por mudar completamente com este avanço aqui dado? Olha, isso aí é uma eleição antecipada, essa decisão. Sabe por quê? Porque Evo Morales hoje seria eleito com uma margem esmagadora de votos. Tirar Evo Morales da disputa eleitoral significa excluir a vontade do povo, e isso não pode ser chamado por ninguém de democracia. São esses pequenos detalhes que acontecem com arranjos jurídicos para tirar este, para impedir aquele, que definem o verdadeiro sentido do que é democracia e do que é a manipulação das leis para parecer democrático, quando, na verdade, se utilizam das leis para impor o desejo de minorias. E essas minorias, que são representadas pelo Luiz Arce, são minorias externas. O que está acontecendo na Bolívia é o que pretendiam fazer na Venezuela. Por isso, Evo Morales certamente será prejudicado, mas eu não descarto a possibilidade de novas instabilidades, manifestações, protestos dentro da Bolívia, causando um ambiente hostil, prorrogando ainda mais para frente a realização de eleições por causa da falta de condição para a realização de uma eleição. E tudo isso é muito ruim, não apenas para a Bolívia, mas para toda a América Latina, porque esse ambiente de instabilidade política, ele está sendo potencializado em diferentes países, Dorivaldo. A América Latina é o último reduto dos países membros da NATO para a aquisição de matéria-prima através da exploração das pessoas. Observe que no continente africano, a França, Estados Unidos, a Alemanha e outros países foram expulsos. Na Ásia, perderam muito com essa nova forma de abordagem da China com os países da região. Inclusive, foi dos nossos comentários, né, na noite de ontem. Então, Dorivaldo, a América Latina é uma espécie de reduto dos piratas agora. Todo mundo que quer lítio, que quer petróleo, que quer gás, que quer ouro, está indo tentando eleger títeres para os cargos políticos, para comandar a exploração praticamente sem custos, não é? Das riquezas da América Latina. Eu falo isso como alguém que nasceu ali naquela região e que desde a infância acompanha esses movimentos, não é? Por isso, eu vejo com muita preocupação esses movimentos na Bolívia e também não vejo que esse eleitor que hoje daria uma votação esmagadora numa eleição favoravelmente ao Evo Morales, que ele vai aceitar tranquilamente esse arranjo dentro dos mecanismos constitucionais para a prática do que eu não considero democracia. Certo. Vamos aqui também falar sobre as negociações do cessar-fogo em Gaza. Ontem, Antony Blinken, já fizemos também referência aqui a isto, esteve em Israel e hoje, assim, de forma muito rápida, passou já por dois destinos, que são, portanto, o Egito e o Qatar. E é exatamente pelo Egito que, se calhar, vamos começar por olhar, onde o presidente acabou por reunir, o presidente egípcio, no caso, acabou por reunir com o secretário americano, Antony Blinken, e um alerta é dado aqui também para a questão da expansão do conflito na região, Wellington. Lamentavelmente, Dorivaldo, e eu falei sobre isso com você ontem, não há um entendimento entre Israel e o Hamas, até porque
Israel muitas vezes disse estar interessado no cessar-fogo, mas continuou os ataques e também proferiu ali discursos de ódio, e são discursos que inviabilizam o diálogo. Falei ontem, repito aqui, para falarmos sobre cessar-fogo, é importante que seja criado um ambiente para o diálogo. Sem isso, não é possível o cessar-fogo. Então, essa disputa de disse-me-disse entre Hamas, Israel, Antony Blinken, imprensa, isso não resolve o sofrimento do povo da Palestina. Isso não resolve a morte de crianças, isso não resolve o sofrimento e, especialmente, a falta de acesso à comida, que é um dos mais graves problemas hoje, porque há, sim, um genocídio através da fome. E isso é tão grave e tão frustrante para nós que somos pacifistas, porque assistimos e narramos de maneira impotente tudo isso, não é? Que realmente é desagradável percebermos que ainda existam pessoas com esta capacidade de exterminar milhares de outras por uma questão simples de ar de superioridade, na crença de ser superior. Isso é realmente muito triste, porque vimos como isso terminou nos final dos anos 30 e até meados dos anos 40, com Adolf Hitler. Então, essas famílias que hoje são vítimas, não é? Elas não têm nenhum ar de perspectiva de melhorar, minimizar esse sofrimento imposto, especialmente na faixa de Gaza. Então, é muito complexo fazermos uma análise sobre o diálogo de cessar-fogo, sabendo que nenhuma das partes está interessada na paz. E aí, o que restou foi esperar para saber quem vai e como vai começar a guerra regional, porque essa vai ser a consequência natural de tamanha hostilidade que foi criada entre diversos atores da região. Certo. Wellington, muito obrigado por mais uma presença aqui no Hora 10 da noite. Amanhã não sei se estaremos juntos novamente, mas acredito que não. Vou, portanto, agradecer-te por mais uma presença e antecipar já aqui também a tua presença habitual no Conexão Angola no próximo sábado para análises das notas de atualidade internacional, como sempre nos habituaste a fazer, e bem, aqui na TPA Notícias. Muito obrigado. Estarei aqui no sábado, como você falou, no Conexão Angola. Muito obrigado por hoje. Boa noite, Dorivaldo, e a você assistindo. É sempre um prazer estar aqui. Até a próxima. Todo nosso em receber-te sempre, Wellington. Grande abraço. Até a próxima. Até.